E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio aqui das Lendas dos Judeus. Vamos pegar a continuação, a gente parou em Dan, vamos agora para Naftali. Vamos seguir lá, beleza? Vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente ler junto. E aqui tá. Os sonhos de Naftali sobre a divisão das tribos. No 132º ano de sua vida, Naftali convidou todos os seus filhos para um banquete. Na manhã seguinte, quando acordou, ele disse a eles que estava morrendo, mas eles não acreditaram nele. Ele, no entanto, louvou ao Todo-Poderoso e assegurou-lhes novamente que sua morte seria devida após o banquete do dia anterior. Então ele dirigiu suas últimas palavras a seus filhos. Eu nasci de Bilá, e porque Raquel agiu com astúcia e deu a Bilá a Jacó em vez de si mesma, fui chamado Naftali. Raquel me amou, pois eu nasci sobre seus joelhos, e enquanto eu ainda era muito jovem, ela tinha o hábito de me beijar e dizer: "Oh, se eu tivesse um irmão teu, do meu próprio corpo, à tua imagem." Portanto, José se assemelhava a mim em todos os aspectos, de acordo com a oração de Raquel. Minha mãe Bilá era filha de Roteus, irmão de Débora, ama de Rebeca, e nasceu no mesmo dia que Raquel. Quanto a Roteus, ele era da família de Abraão, um caldeu, temente a Deus e um homem livre de nascimento, nobre, e quando foi levado cativo, foi comprado por Labão e casado com sua escrava Ainá. Ela deu à luz uma filha a Roteus, e ele a chamou de Zilpa, em homenagem ao nome da aldeia em que foi levado cativo. Sua segunda filha ele chamou Bilá, dizendo: "Minha filha impetuosa", pois mal havia nascido quando se apressou para amamentar. Eu era veloz como um cervo, e meu pai Jacó me designou para ser seu mensageiro. E em sua bênção ele me chamou de uma corça solta. Assim como o oleiro conhece o vaso que ele molda, o quanto ele deve segurar, e usa o barro de acordo, assim o Todo-Poderoso faz o corpo em conformidade com a alma, e para concordar com a capacidade do corpo, ele planeja a alma. Um corresponde ao outro, até o terço de fio de cabelo, pois toda a criação foi feita por peso, medida e regra. E assim como o oleiro conhece o uso de cada vaso que ele molda, assim o Todo-Poderoso conhece o corpo de sua criatura, até que por ponto ele será firme no bem, e em que ponto ele cairá em maus caminhos. Agora então, meus filhos, que sua conduta seja bem ordenada para o bem e no temor de Deus. Não faça nada que seja mal regulado ou inoportuno, pois embora você diga ao seu olho para ouvir, ele ainda não pode, e tampouco você pode fazer ações de luz enquanto você permanece na escuridão. Além disso, Naftali disse a seus filhos: "Não vos dou nenhuma ordem a respeito da minha prata ou do meu ouro, ou de qualquer outra posse que vos legar. E o que vos ordeno não é uma questão difícil, que não possais fazer, mas falo a respeito de uma coisa fácil que podeis executar." Então seus filhos responderam e disseram: "Fala, pai, pois estamos ouvindo as tuas palavras." Naftali continuou: "Não vos dou nenhuma ordem, exceto a respeito do temor a Deus, que deveis servi-lo e segui-lo." Então os filhos de Naftali perguntaram: "Por que ele requer o nosso serviço?" E ele respondeu dizendo: "Ele não precisa de nenhuma criatura, mas todas as criaturas precisam dele. No entanto, ele não criou o mundo em vão, mas para que o homem o temessem e ninguém fizesse ao seu próximo o que não gostaria que outros lhe fizessem." Seus filhos perguntaram novamente: "Pai, observaste que nos desviamos dos caminhos do Senhor para a direita ou para a esquerda?" Naftali respondeu: "O Criador é testemunha, e eu também sou testemunha de vocês, de que é como vocês dizem. Mas eu temo com relação aos tempos futuros, que vocês possam se afastar dos caminhos do Todo-Poderoso e seguir os ídolos dos estrangeiros, e andar nos estatutos dos povos pagãos, e se juntar aos filhos de José em vez dos filhos de Levi e Judá." Os filhos de Naftali falaram: "Que razão você tem para nos ordenar isso, Naftali? Porque eu sei que os filhos de José um dia se tornarão infiéis ao Criador, o Deus de seus pais, e são eles que levarão os filhos de Israel ao pecado, e os farão ser expulsos de sua herança, sua bela terra, para uma terra que não é nossa, assim como foi José que trouxe a escravidão egípcia sobre nós. Eu vos contarei, meus filhos, a visão que tive quando ainda era pastor de rebanhos. Vi meus irmãos pastoreando os rebanhos comigo, e nosso pai se aproximou e disse: Levantem-se, meus filhos, cada um pegue o que puder na minha presença.
Nós respondemos e dissemos a ele: o que devemos pegar? Não vemos nada além do sol, da lua e das estrelas. Então nosso pai disse: estas vocês devem pegar. Levi, ouvindo isso, pegou uma aguilhada de boi, saltou para o sol, montou nele e cavalgou. Judá fez o mesmo. Ele pulou para a lua e cavalgou sobre ela. E as outras 9 tribos fizeram o mesmo. Cada uma cavalgou sobre sua estrela ou seu planeta nos céus. José ficou sozinho na terra, e nosso pai Jacó disse a ele: meu filho, por que não fizestes como teus irmãos? José respondeu: que direito têm os homens nascidos de mulher de estar nos céus, visto que no final eles devem permanecer na terra? Enquanto José falava assim, um alto boi apareceu diante dele. Ele tinha grandes penas, como as asas da cegonha, e seus chifres eram tão longos quanto os do rei. Jacó pediu ao filho: levante-se, José, monte no boi. José fez o que seu pai lhe ordenou, e Jacó seguiu seu caminho. Pelo espaço de 2 horas, José se exibiu no boi, às vezes galopando, às vezes voando, até que chegou a Judá. Então José desdobrou o estandarte em sua mão e começou a chover golpes sobre Judá com ele. E quando seu irmão exigiu o motivo desse tratamento, ele disse: por que tu tens 12 varas em tua mão, e eu tenho apenas uma? Dê a tua para mim, e a paz prevalecerá entre nós. Mas Judá se recusou a fazer sua vontade. José o espancou, até que ele deixou cair 10 varas, e apenas 2 permaneceram em suas mãos. José então convidou seus irmãos a abandonar Judá e segui-lo. Todos eles fizeram isso, exceto Benjamim, que permaneceu fiel a Judá. Levi ficou triste com a deserção de Judá, e ele desceu do sol. Perto do fim do dia, uma tempestade irrompeu e dispersou os irmãos, de modo que não havia 2 juntos. Quando contei minha visão a meu pai Jacó, ele disse: é apenas um sonho, não pode ajudar nem prejudicar. Pouco tempo depois, outra visão me foi revelada. Eu vi todos nós juntos, com nosso pai nas margens do mar. E um navio apareceu no meio do mar, e não tinha marinheiros nem outra tripulação. Nosso pai falou: vocês veem o que eu vejo? E quando respondemos que sim, ele nos ordenou que o seguíssemos. Ele tirou as suas roupas e pulou no mar, e nós o seguimos. Levi e Judá foram os primeiros a escalar o lado do navio. Nosso pai gritou atrás deles: vejam o que está escrito no mastro, pois não há navio que não tenha o nome do dono no mastro. Levi e Judá examinaram a escrita, e o que leram foi isto: este navio e todos os tesouros nele pertencem ao filho de Baraquel. Jacó agradeceu a Deus por tê-lo abençoado, não apenas em terra, mas também no mar. E ele nos disse: estenda suas mãos, e tudo que cada um agarrar será seu. Levi agarrou o grande mastro, Judá o segundo mastro, próximo ao de Levi. E os outros irmãos, com exceção de José, pegaram os remos, e o próprio Jacó agarrou os 2 lemes, com os quais guiaria o navio. Ele pediu que José pegasse um remo também, mas ele se recusou a fazer a ordem de seu pai, e Jacó lhe deu um dos lemes. Depois que nosso pai nos instruiu a cada um sobre o que tínhamos que fazer, ele desapareceu, e José tomou posse do segundo leme também. Tudo correu bem por um tempo, enquanto Judá e José agiram junto em harmonia um com o outro, e Judá manteve José informado em que direção dirigia. Mas uma briga eclodiu entre eles, e José não guiou o navio da maneira que seu pai lhe havia ordenado, e Judá tentou dirigi-lo, e o navio naufragou em uma rocha. Levi e Judá desceram do mastro, e da mesma forma os outros irmãos deixaram o navio e escaparam para a costa. Neste momento Jacó apareceu, e ele nos encontrou espalhados em todas as direções, e nós relatamos a ele como José havia feito o navio encalhar, porque ele havia se recusado, por ciúme de Judá e Levi, a dirigi-lo de acordo com as suas instruções. Então Jacó nos pediu para mostrar a ele o local onde havíamos perdido o navio, do qual apenas os mastros eram visíveis acima da água. Ele emitiu um apito, convocando a todos nós, e ele nadou para dentro d'água, e içou o navio como antes. Virando-se para José, ele falou assim: meu filho, nunca mais faça isso. Nunca permita que o ciúme de seus irmãos o domine. Quase aconteceu que todos os seus irmãos pereceram por sua causa. Quando contei a meu pai o que eu tinha visto nesta visão, ele apertou as mãos e lágrimas correram de seus olhos. E ele disse: meu filho, pois a visão foi duplicada para ti 2 vezes. Estou consternado, o tremo por meu filho José.
Eu amei mais do que a todos vocês, mas por causa de sua perversidade vocês serão levados para o cativeiro e espalhados entre as nações. Tua primeira e a tua segunda visão tiveram o mesmo significado. A visão é uma. Portanto, meus filhos, eu ordeno que não vos junteis aos filhos de José, mas vos unireis aos filhos de Levi e Judá. Eu vos digo também que minha herança será do melhor da Palestina, o meio da terra. Vocês comerão, e os presentes deliciosos da minha porção os satisfarão. Mas eu os advirto para não chutarem sua prosperidade e não se tornarem perversos, resistindo aos mandamentos de Deus, que os satisfaz com o melhor de sua terra, e não se esquecerem de Deus, a quem seu pai Abraão escolheu quando as famílias da terra foram divididas nos dias de Peleg. Iá, o Todo-Poderoso, desceu com 70 anjos à frente deles Miguel, e ele os ordenou que ensinasse as 70 línguas às 70 famílias de Noé. Os anjos fizeram de acordo com a ordem de Deus, e a sagrada língua hebraica permaneceu apenas na casa de Sem e Eber, e na casa de seu descendente Abraão. Nesse dia de ensino de línguas, Miguel veio a cada nação separadamente e contou a mensagem com a qual Deus o havia encarregado, dizendo: Eu conheço a rebelião e a confusão que vocês promulgaram contra Deus. Agora, escolham aquele a quem vocês servirão e quem vocês terão como seu mediador nos céus. Então falou Nimrode perverso: Aos meus olhos não há ninguém maior do que aquele que me ensinou a língua de Cush. As outras nações também responderam em palavras como estas. Cada um designou seu anjo. Mas Abraão disse: Eu não escolho nenhum outro senão aquele que falou e o mundo foi. Nele eu terei fé, e minha semente para todo sempre. Daí em diante, Iá colocou cada nação sob os cuidados de seu anjo, mas Abraão e sua semente ele guardou para si mesmo. Portanto, eu vos conjuro a não vos desviardes e servirdes a outros deuses, além daquele que nossos pais escolheram. Você pode perceber algo de seu poder na criação do homem. Da cabeça aos pés, o homem é maravilhosamente perfeito. Com seus ouvidos ele ouve, com seus olhos ele vê, com seu cérebro ele compreende, com seu nariz ele cheira, com os tubos de sua garganta ele profere sons, com sua garganta ele engole alimentos, com sua língua ele articula, com sua boca ele forma palavras, com suas mãos ele faz seu trabalho. Com seu coração ele medita, com seu baço ele ri, com seu fígado ele fica bravo, com seu estômago ele esmaga sua comida, com seus pés ele anda, com seus pulmões ele respira, e com seus rins ele faz resoluções. E nenhum de seus órgãos sofre uma mudança em função. Cada um executa a sua própria. Portanto, cabe ao homem levar a sério quem o criou, e quem o desvendou de uma gota fétida no útero de mulher, que o trouxe à luz do mundo, que deu visão aos seus olhos, e que concedeu o poder do movimento aos seus pés, e que fez ficar de pé, que infundiu sopro de vida nele, e que lhe transmitiu seu próprio Espírito puro. Feliz o homem, portanto, que não polui o Espírito Santo de Deus dentro de si fazendo mais ações, e bem para ele, se ele o devolver ao Criador como recebeu. Depois que Naftali ordenou a seus filhos assim, e com muitas outras lições como essas, ele ordenou que eles carregassem seus restos mortais para Hebrom, para ser enterrado lá perto de seus pais. Então ele comeu e bebeu com alegria, cobriu seu rosto e morreu. E seus filhos fizeram de acordo com tudo que seu pai Naftali havia ordenado a eles. Acabamos aqui o relato o testamento de Naftali. A gente vai seguir o próximo vídeo, vai ser o ódio de Gad. Me digam aí nos comentários se vocês gostaram assim, a gente fazendo a leitura junto aqui no site, para vocês acompanharem, ou se preferem que eu coloque sua voz e vá animando, botando as imagens, como eu fazia antes, beleza? Deixa aí nos comentários. Esse é o vídeo aí, até a próxima.